Olá, tudo bom com vocês? Comigo, graças a Deus, hoje tá tudo bem. Que nós passamos aí pelo vale da sombra e da morte, mas vencemos. Vencemos. Nós vencemos a morte, vencemos essa situação difícil, adversa que apareceu pra gente, né? Vencemos. Graças a Deus, passamos, estamos aqui hoje bem. Graças a Deus. E eu gostaria de pedir a você, como eu falei no vídeo passado, eu pedi às pessoas que você se inscreva lá no canal do nosso YouTube, Pastor Alexandre Cavalcante. É só você clicar, digitar lá na lupinha, Pastor Alexandre Cavalcante, que vai aparecer para você. Aí você se inscreve lá no nosso canal, que nós vamos postar bastante vídeo, bastante coisa nas nossas redes sociais, e eu quero que você, através do YouTube, você se inscreva lá e acompanhe, e que você possa divulgar, que você espalhe, que você coloque lá nos seus grupos, que você coloque, mande lá para os seus contatos pessoais, grupo de família, grupo de trabalho. Vamos divulgar a palavra do nosso Deus, porque a Bíblia diz que aquele que ganha a alma é sábio, e você divulgando a palavra de Deus, você vai estar ganhando almas para o reino de Deus. Pessoas vão ser alcançadas através dessa palavra, e você pode ter certeza que você vai estar amontoando brasas vivas sobre a sua cabeça, como diz a palavra de Deus, tá bom? A Bíblia diz lá no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Aí Deus mesmo responde, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, Deus, ele quer fazer justiça na vida daquelas pessoas que têm sido injustiçadas. Talvez você tenha sido injustiçado na sua família, no seu casamento, no seu trabalho. Talvez você tenha sofrido, tenha sido injustiçado em muitas áreas da sua vida. Mas Deus, ele garante que na vida do injustiçado ele faz justiça. Mas uma coisa está escrito lá: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então, o que Deus ele quer achar na vida do injustiçado é fé. Se você tiver fé, Deus ele vai fazer justiça na sua vida. Se você não desistir, não desanimar, se você não se prostrar diante dessa injustiça a qual você está passando, você pode ter certeza que Jesus ele vai fazer justiça na sua vida. Você pode ter certeza disso, que Deus ele vai fazer justiça na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua vida pessoal, na sua vida financeira. A Bíblia conta a história, o relato do judeu Mordecai. Mordecai ou Mardoqueu, dependendo da tradução que você tem aí, fala Mordecai ou Mardoqueu. A Bíblia diz que ele era parente da rainha Esté, uma judia, que tinha se casado com o rei Assuero, e esse Mordecai ou Mardoqueu, ele um dia ouviu dois eunucos, e ficou sabendo que dois eunucos que serviam o rei Assuero, eles estavam tramando contra a vida do rei Assuero. Eles queriam matar o rei. E o Mordecai ele ficou sabendo. E foi até o palácio, relatou tudo, contou tudo. E ali se escreveram nos livros das crônicas tudo aquilo que Mordecai ele tinha relatado. E investigaram, viram que era verdade. E esses dois eunucos foram mortos, porque tramaram contra o rei. E ali tinham escrevido no livro das crônicas, fecharam o livro, guardaram.
e não fizeram nada pelo Mordecai, ou Mardoqueu, dependendo da sua Bíblia. E esse Mordecai, parente da rainha Esté, a Bíblia conta que ele era um judeu, que ele não se encurvava diante de ninguém. Se chegasse uma autoridade de um outro país, mandasse ele se curvar, por ele ser um judeu, porque o judeu só se encurva diante de Deus. O judeu, ele não se encurva diante de ninguém. E ali havia um homem que servia diante do rei, uma pessoa de confiança do rei, chamado Amã, que esse homem, ele queria que Mordecai, todas as vezes que ele passava, ele queria que Mordecai, ele se encurvasse diante dele. Mas em nenhuma das vezes, o Mordecai ele se encurvava, e esse Amã ele ficava revoltado com isso. Ele não aceitava como aquele judeu não se prostrar diante dele, porque ele queria todos prostrados, porque ele se achava uma autoridade, por ele estar servindo lá diante do rei, do palácio real, ele se sentia uma autoridade, e ele queria que todas as pessoas se prostrassem quando ele passava. E o Mardoqueu dizia que não iria se prostrar. Ele dizia que não iria se prostrar. E por causa disso, o Amã criou uma grande cilada para o Mordecai. Ele armou uma forca, ele mandou construir uma forca para que Mordecai ele fosse enforcado. Por ele não se encurvar diante desse homem chamado Amã, ele seria enforcado. Seria enforcado. Porque o Amã não aceitava aquela situação de ver um judeu não se prostrando para ele. A Bíblia conta que o Mordecai, ele foi até a porta do rei. Ele foi até a porta do rei, e o rei, um dia, inspirado por Deus, ele mandou trazer o livro das crônicas, as histórias que estavam escritas ali, os relatos que estavam escritos ali no livro. E abriram justamente para ler diante do rei esse fato, esse relato, onde o Mordecai, ele contou lá para o rei que dois eunucos estavam tramando para tirar a vida do rei. Dois eunucos tramando para tirar a vida do rei. E a Bíblia conta que o rei perguntou: a que foi feito a esse homem Mordecai? O que fizeram para honrar ele? O que fizeram? E disseram para o rei: nada, meu rei. Até hoje não fizeram nada para honrar esse homem. E esse homem estava lá à porta do rei. E o rei Assuero, ele mandou chamar o Amã, sem saber de nada que uma forca estava sendo construída para poder o Mordecai ser enforcado nessa forca. Então, o rei mandou chamar o Amã e perguntou a ele: Amã, o que se fará ao homem? O homem a quem o rei quer honrar. O que se fará a esse homem a quem o rei ele quer engrandecer? E ali o Amã, pensando que o rei estava falando dele, que o sujeito se achava. Ele se achava a última cocada, se achava a última bolacha do pacote. Ele pensou que o rei estava falando dele, quando o rei, na verdade, estava falando de Mordecai. E esse Amã disse: meu rei, que o senhor pegue lá as vestes reais, vista esse homem com as suas vestes, que o senhor pegue o seu cavalo real,
que esse homem ele passe montado nesse cavalo real, que o Senhor coloque o seu anel no dedo dele, isso e aquilo, que todos se prostrem, que esse homem desfile pela cidade, que todos venham se prostrar diante dele. Aí o rei pensou, é isso mesmo que eu vou fazer com essa pessoa quem eu quero honrar. Só que o Amã, ele pensava que o rei estava falando dele, mas na verdade o rei estava falando de Mordecai, aquele que estava sendo injustiçado, que ia morrer numa forca, sem ter feito absolutamente nada. Então o rei falou, muito bem, Amã, é isso que eu vou fazer com o homem a que eu quero honrar. E o homem a quem eu quero honrar é o Mordecai. Que você vista ele. Você vai vestir ele com as vestes do rei. Você vai colocar nele o anel real. Você vai colocar esse homem montado no cavalo do rei. E você vai puxar esse cavalo real com Mordecai montado em cima. E todas as pessoas vão ver o Mordecai e todos vão se prostrar diante dele. Porque esse é o decreto do rei. Esse homem vai desfilar pela cidade. E assim aconteceu. O Amã, esse homem, teve que colocar o anel do rei no dedo do Mordecai, teve que pegar o cavalo do rei e puxar com o Mordecai montado em cima, teve que vestir com as vestes reais o Mordecai. Então você vê que Deus ali, o próprio Deus, ele fez justiça. Porque estava sendo construída uma forca. Estava sendo feita uma forca ali, para que o Mordecai ele viesse ser enforcado, sem ter cometido nada. Nada, o homem ia ser enforcado sem ter cometido absolutamente nada. E você vê que o próprio Deus fez o rei mandar trazer as crônicas e que se fosse lido diante dele as crônicas, aquilo que tinha sido escrito. E leram justamente lá, quando o Mordecai ele salvou a vida do rei. E o rei resolveu honrar o Mordecai. E talvez é isso que está acontecendo na sua vida. Talvez você tenha sido injustiçado, injustiçada, mas você pode ter certeza que hoje Deus se lembra de você. Deus hoje ele lembra de você. E a forca que estão construindo, que construíram para você, essa forca vai servir para o seu inimigo que construiu ela. Porque a mesma forca que o Amã construiu para o Mordecai, essa mesma forca serviu para ele ser enforcado. Porque mais adiante, o rei mandou que o Amã ele fosse enforcado. E ali mataram o Amã, enforcado, na forca que ele criou para o Mordecai. É isso que Deus vai fazer com seus inimigos. Deus ele vai te honrar tanto, e não vai ser escondido não. Vai ser para que todo mundo veja. Aquele que duvidou de você vai ver Deus te honrando. Assim como Mordecai desfilou pela cidade ali, sendo honrado pelo rei. O rei Jesus, ele vai honrar você. O rei Jesus, ele vai honrar a sua vida, ele vai mudar a sua sorte. E aqueles que não acreditam em você, vai ver você sendo honrado. Porque é isso que Deus faz na vida daqueles a quem ele quer honrar. É isso que Deus faz na vida daquelas pessoas aonde ele quer honrar. Creia nisso. Creia que Deus ele quer te honrar. Creia que Deus ele quer mudar a sua sorte, porque assim como Mordecai ele foi honrado, Deus ele quer honrar você também. Deus ele quer fazer você sobressair, e todos aqueles que duvidaram de você,
que esses vão ver Deus te honrando. Creia nisso. Deus quer fazer justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Creia. Demorou para o Mordecai ser honrado? Demorou, mas ele foi honrado. Talvez está demorando para você. Talvez você diga, pastor Alexandre, está demorando, mas fica firme, porque a palavra de Deus, ela não muda, ela não falha. Deus nunca falhou e nunca vai falhar. Creia nisso. Divulga essa palavra. Divulga essa palavra. Manda essa palavra para os seus contatos. Manda essa palavra aí nos seus grupos. Manda essa palavra para todo mundo. Todo mundo. Vamos divulgar isso, que é o que tem de pessoas sendo injustiçadas aí nesse mundo. Pessoas aí que estão sofrendo com a injustiça. Quando Deus, ele quer fazer justiça na vida dessa pessoa. Então você vai ajudar a Deus fazer justiça na vida das pessoas. Você vai divulgar essa palavra. Em nome de Jesus. Feche aí os seus olhos agora, que nós vamos fazer uma oração por você. Feche os seus olhos. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, meu Pai, essa pessoa que tem sido injustiçada, Senhor. Assim como Mordecai, meu Pai, estava sendo injustiçado, ia morrer enforcado. Construíram uma forca para tirar a vida dele, meu Pai. Mas ali o Senhor fez com que o rei, ele mandasse ler as crônicas, meu Pai. Porque o Mordecai já tinha ajudado o rei. O Mordecai já tinha salvo, meu Deus, a vida do rei. E ali foi lido aquelas crônicas, Senhor, diante do rei. E o rei perguntou o que se fizeram de bem a esse homem. E disseram nada. E o rei mandou que Mordecai fosse honrado diante de toda a cidade, diante de todo o povo. Então, meu Pai, eu tenho certeza que assim como Mordecai foi honrado, essa pessoa que está sendo injustiçada, meu Senhor, também ela vai ser honrada, meu Pai. Ela vai ser honrada diante dos inimigos. Ela vai ser honrada diante, meu Pai, dessa pessoa que a persegue. Ela vai ser honrada diante, meu Pai, dessas pessoas que a caluniam, que difamam, meu Pai, que meneiam a cabeça, que não acredita que essa pessoa é nada, que tem dito que ela é nada, meu Pai. Honra a essa pessoa, faz justiça, meu Pai, aos seus escolhidos que têm te clamado dia e noite. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém e diga graças a Deus, graças a Deus. Creia nisso, que Deus, ele vai fazer justiça na sua vida. Seus inimigos vão ver a justiça de Deus. Deus muda a sua sorte. Deus muda a sua vida. Creia que Deus faz justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam, que a eles esperam, que a Ele espera dia e noite. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique com Deus, em nome de Jesus.